Já conhece o time do Ideia? Somos uma rede de apoio dedicada o tempo todo ao atleta. Nosso time é composto por profissionais especializados em diversas áreas da ciência. Fisioterapeutas, nutricionistas, equipe contábil, advogados especializados em desportos, analistas de desempenho e muito mais. Venha nos conhecer. Marque uma reunião com nosso setor de atendimento. Nossa missão é cuidar e planejar a carreira do atleta para que ele possa focar no seu desempenho dentro de campo. Ideia, educação e performance. Senhoras e senhores, bem-vindos ao IdeaCast. Eu sou o Charles Mota, estou aqui na técnica mais uma vez com o professor Rodrigo Portal e mais uma vez com a lenda do futebol carioca com mais de 30 anos de experiência no esporte mais popular do mundo, o professor Fábio Fernandes, que já é patrimônio do futebol nacional. E com o ilustre convidado, Renato Nabuco, que também ajuda a entronizar os divinizados dos nossos tempos, que são os jogadores de futebol. Senhores, muito obrigado pela disponibilidade de tempo que vocês estão nos dando hoje. E vamos ver se a gente bate um papo mais uma vez sobre o esporte que é tão relevante na nossa sociedade, na sociedade global de nossos tempos. Nabuco, eu faço a primeira provocação com a seguinte ideia. Se você fosse descrever os desafios encontrados hoje, nos nossos tempos, dos atletas de futebol de alta performance, quais seriam esses desafios no atual contexto? Bom, primeiro, agradecer o convite antes de qualquer coisa. Charles, Fábio, prazer estar aqui com vocês. É uma honra, na verdade, estar com dois ícones, Fábio. Então, né, como é que você falou, é o patrimônio do futebol, né, Charles? Então, é uma honra estar aqui com vocês, participando. Então, acho que vai ser um encontro bem bacana. Então, os tempos mudaram, né? Então, a gente está falando aí de mudanças bruscas e transformações profundas, não só no mundo do futebol, mas na sociedade. Então, hoje, a gente está falando de quais são esses desafios dos atletas, né? Eu que trabalho com atletas da base e atletas profissionais, e hoje eu sempre falo que eu tenho o privilégio de trabalhar com atletas renomados, mas aqueles atletas que estão buscando ali, então acho que são desafios distintos. Quando a gente está falando de um atleta da base, a gente está falando ali, né, de atletas que estão em fase, né, de maturação, estão em processo de desenvolvimento. Eu, como profissional de educação física, especialista em psicologia do esporte, e agora especializando em neurociência e treinamento mental, entendo que são alguns desafios quando a gente vem lá desde a base. Primeiro, qual a estrutura familiar que esse menino tem? Eu acho que parte daí. Qual é o ambiente que esse menino frequenta? E aí eu estou falando do ambiente clube, o ambiente escola de futebol, o ambiente escola mesmo, colégio, e principalmente ali a casa, né, e o meio social. Então, esse é um pilar fundamental. Então, eu acho que mais é um grande desafio. Porque esse menino, quando principalmente ele está despontando ali na base, Fábio pode até falar melhor que eu, ele já vem um empresário, já vem um patrocinador, já vem ali, começa a ganhar dinheiro com 10 anos, com 11 anos. Ninguém sabe, eu falo que a gente não tem bola de cristal, saber se esse menino vai virar ou não. E aí já cria-se um estigma que esse menino é craque, que esse menino é ídolo, que esse menino, de fato, vai virar. Mas aí parte da família, como que a família ajuda, qual o meio que ele vive, como eu já estava falando, né? Será que o meio influencia positivamente ou negativamente? Então, acho que o primeiro passo, quando a gente está falando da base ali, é o ambiente, né? É um pilar muito importante. Casa, clube e ali o colégio, né? Enfim, onde ele mais frequenta. Um outro item que eu falo bastante, que aí acaba sendo para os dois pilares, seja no profissional ou seja na base, a gente vive uma era de rede social. E a rede social, ela inflama para o lado bom e para o lado ruim. Temos diversos exemplos. E esses meninos, hoje, eles ficam mais antenados na rede social do que a gente, né? Eles passam horas e horas no celular, vendo muitas coisas e, de repente, eles não conseguem encontrar, visualizar uma realidade. Então, eles se comparam o tempo todo. Antigamente, a gente sofria bullying, ou a gente fazia bullying na época de criança. Na nossa época aqui, ficava no colégio, no clube, na rua. Hoje em dia, esse bullying ele vai para a internet e não tem fronteira. Da mesma forma, quando é o positivo também, né, Charles?
Esse menino, ele joga muito bem, ele está jogando num clube grande, de camisa, ele virou craque, ele já é. Só que a gente não sabe qual é o nível de desenvolvimento, e aí volta para o ambiente, aí volta o que esse menino tem de base para ele continuar se desenvolvendo, se construindo. E aí eu falo que a gente tem que construir primeiro o caráter, né, desenvolver ali os valores desses atletas, e aí o futebol é uma ferramenta que vai ajudar esse garoto ou um adolescente para ele chegar no profissional. E aí, quando a gente fala da esfera profissional, no meu ponto de vista, a rede social ela é tão boa, mas tão maléfica, vamos dizer assim, né? Tão prejudicial para esses atletas, principalmente que não sabem ponderar. Aquele atleta que não tem uma rotina bem definida, aquele atleta que não tem um equilíbrio muito bem organizado, uma rotina produtiva, ele chega de um treino, de um profissional, e ele se pendura na internet. Ele vai ver notícia sobre ele vai ver notícia do clube, ele vai ver notícia do mundo. E aí esse cara, né, esse atleta, qual é a instrução que ele tem? E aí chega no onde eu queria, na minha ideia. Quem que ajuda ele? Quem é o suporte desse atleta? Então, na base é a família. Mas ele tira a referência da onde? Exato, Charles. E aí, quem são, né, as pessoas? Qual é o norte dele? Eu gosto de falar para os atletas profissionais, cara, você precisa sentar em mesas boas, mesas de pessoas mais inteligentes que você, né? Mas eles já chegam lá do profissional da base até o profissional, muitas vezes, quando eles estão virando ali, ele já chegou como rei. E aí, como é que é esse rei? Ou seja, ele já chega ganhando dinheiro, ele já chega com patrocínio, ele já chega com empresário, ele já chega... Mas qual é a estrutura que está ali? Muitas vezes, a gente acredita que esse atleta com 20, 21, 22 anos, ele está formado, mas não. Ele ainda está passando por um processo que nem ele entende. E, principalmente, quem é o suporte, quem é o staff dele? De repente, é a família ou um empresário que, infelizmente ou felizmente, enxerga ele somente como negócio. Uhum. Não está preocupado com o ser humano, não está preocupado com a família, ele está preocupado em gerar negócios, novos negócios, criar novas oportunidades e contratos, mas muitas vezes esquece o ser humano que tem ali. E aí essa base... Será que a gente não cai na ilusão de achar que o empresário tem multifunção, mas na verdade ele é um cara que briga pelo contrato? Essa ilusão é nossa. Charles, eu acredito fortemente nisso, né? Esse empresário, ele acredita que ele pode abraçar o atleta de todas as frentes, mas ele não consegue. Primeiro que ele não tem conhecimento técnico, né? Ele consegue negociar ali novos contratos, mas o que ele entende ali, né? Caso o atleta se mude, ele vai fazer toda a recepção para esse atleta. Ou vai fazer uma ambientação para esse atleta? Um atleta, será que ele sabe a segunda língua, uma terceira língua? Que a gente sabe que hoje, se ele não fala pelo menos 2 línguas, esse atleta aí, até se adaptar, ele está perdido. Né? Quem é que vai fazer a parte contábil dele? Quem é que vai fazer a parte psicológica dele? Quem vai acompanhar? Quem vai ser o staff desse atleta? Quem vai cuidar da rede social desse atleta? E aí isso tudo é ilusão. Do empresário, eu tenho o hábito de falar que o empresário não é herói, e eles se acham herói muitas vezes. Muitas vezes, inconscientemente. Eu conversei diversas vezes com empresários, né, falando do meu trabalho. Renato, não, eu faço isso. Caramba, como é que você faz isso? O meu trabalho não é simplesmente você estudar, ler um livro, assistir um filme que está pronto. Né? Ou a parte contábil, ou a parte financeira, a parte de um seguro de vida. Quando você fala de seguro de vida para um atleta de futebol, ele fala assim, que loucura, o que é seguro de vida? Eu não preciso disso, tem muito dinheiro. É exatamente, você tem muito dinheiro que você precisa de seguro de vida. Né? Exatamente para blindar seu patrimônio. Enfim, eu acho então, Charles, Fábio e Vitor, eu acho que o atleta ele precisa ter um staff, mas um staff de especialistas em cada área. Né? Aquele atleta que joga, né, na ponta, de beirada, ele não vai fazer ali, de repente, ser um quarto zagueiro. Eu estou tentando trazer para o meio do futebol, por quê? Porque esse atleta ele precisa de especialista, ele precisa de um fisioterapeuta para cuidar do recovery dele, precisa de um profissional de educação física para cuidar da preparação dele, falando com o clube, tendo essa interlocução com o clube.
O trabalho tem que andar em sintonia, afinal, ele é atleta de um clube. E aí, a gente se depara com diversos obstáculos, e aí eu acho que no profissional são esses obstáculos. Ou a falta de estrutura, a falta de um staff especializado. Alguns eles não vou contratar esse personal aqui, esse fisioterapeuta, que não tem interlocução nenhuma com o clube, e aí o clube está fazendo um trabalho, né, a metodologia, o ciclo está X e o fisioterapeuta, o personal está fazendo Y e Z. E aí causa uma lesão, causa um problema, né, de contramão de planejamento, e aí, ou seja, eu onde acredito que, infelizmente, hoje os empresários e os próprios atletas eles não enxergam isso. Ô Charles, e só para fazer um complemento aí em cima do que o Nabuco falou, ele foi perfeito, tem um fator muito importante, o atleta de futebol não sabe lidar com a decepção, e a decepção, ela acontece muitas e muitas vezes ao longo da carreira dele. Mesmo que ele passe ali pela categoria de base, sendo um jogador de destaque, sendo muito bem remunerado, que já acontece hoje, quando chega no profissional é outra coisa, a história muda totalmente. E aí, quando ele se vê ali como um cara que já não é mais o principal destaque, de repente que já não consegue mais estar jogando tanto, como é que lida com essa decepção? E aí entra nisso que ele está falando. Se não tiver a rede de apoio, as pessoas ali corretas, os profissionais especializados para poder trabalhar isso com ele, ele pode cair num buraco sem fundo ali bem complicado. E aí a carreira dele, infelizmente, degringolar e ele se perder nesse processo. O professor Vitor Júnior também, multiprofessor de educação física, o cara multi-aeróbio agora da nossa história aqui, da nossa sala aqui de bate-papo, o cara que tem a resistência, o VO2 mais alto aqui no bate-papo. Vamos dar o exemplo de encontrar fornecedor. Vitor, te faço a provocação. O beirada, o parça, ajuda ou atrapalha? Porque sempre tem um parça e um beirada que vai lá ajudar. Tem um fornecedor, é o fisioterapeuta que é primo dele, é o advogado que é conhecido da família. Como convencer que o parça é um cara legal, é um cara importante, mas também não necessariamente é o melhor fornecedor? Boa noite, gente. Isso é uma coisa que eu falo já há alguns anos, né? Sou até meio repetitivo. Fabinho já escuta esse meu discurso já há muito tempo, né? Para você ver se o passe é bom ou não, é simples. A carreira de todo mundo, de todos nós, em algum momento, ela oscila. Você não está sempre lá em cima. Em algum momento você desce. Você tem que saber lidar com aquilo, digerir aquilo aí para você subir de novo. E é só você ver, quando você desce um pouco, você vê quem está do teu lado. Quando você está lá em cima, fotos, abraços, postagens, tudo. No primeiro tombo que você leva, já diminui esse público, né? E aí eu costumo falar, né, com os meninos, homens, né? Os contatos que eu tenho até hoje no meio, principalmente do futebol, ali que você vê quem é quem. Quem é de verdade. Porque quem é de verdade, quem quer seu bem, quem está do seu lado, quando você cai, ele vai te dar a mão para você se levantar. Ele não vai fingir que não está te vendo. E às vezes, a tua própria família é a primeira a virar as costas para você. É uma triste realidade. Agora eu vou fazer uma provocação com relação aos clubes. Qual é o perfil de atleta desejado pelo clube? O que eu quero dizer com isso? Qual é a provocação que eu faço com isso? Porque a construção da carreira, se você pegar aí times de uma expressão menor, como o próprio Nova Iguaçu, tinha gente formada na base de times extremamente relevantes, que chegou à final de campeonato estadual extremamente significativa, que é o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Qual é o perfil do atleta que é mais desejado pelos clubes, se a gente fosse descrever de uma maneira global, partindo do pressuposto que todo mundo tem uma formação muito boa, todo mundo tem um ponto de partida muito alto, tendo em vista que os caras saíram de clubes de base que jogam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Então, a provocação está aí aberta. Então, vou deixar o Nabuco responder primeiro, que é o convidado. Então. Legal. Só para complementar, vou abrir um parênteses antes de responder a sua pergunta. O Vitor falou muito bem. Qual é o pilar, qual é o embasamento psicológico desse atleta, emocional? Um atleta hoje profissional, muitas vezes que eu converso, eu pergunto para ele o que é inteligência emocional. E aí ele fala, controlar as emoções. Aí eu já falo com ele assim, cara, alguém te ensinou isso ou isso é falado no vestiário, no clube, né, de uma maneira repetitiva? E eu dou sempre exemplos para eles, e para eles entenderem, eu ilustro para eles. Então,
E aí esse revés que ele tem, como o Fábio falou, né, ele chega grande lá no profissional, e aí tem lá um revés, ele já não é o cara do time, ele já não vai para uma relação, ele não é aproveitado, ele não vai para uma viagem. Como lidar com isso? E esses atletas não estão preparados, né? Acho que é um grande desafio, até uma mudança de cultura, para eles lidarem com isso. Eu tenho atletas, inclusive, que eles eram na base titulares a base toda. E chega no profissional, e aí a gente encontra atletas que estavam, como você citou, Charles, no Nova Iguaçu, que fizeram base em grandes clubes e não tiveram depois oportunidade. A gente sabe que o funil ali, quando vai para o profissional, o negócio fica do 20 para cima ali, o negócio já fica esquisito. Quantos do 20 sobem para o profissional? Então, acho que é só isso. E aí, eu acho que dá para fazer um link com a pergunta, né, com a provocação. Qual o perfil de atleta que os clubes querem? Eu falo que muitas vezes os clubes querem, mas os clubes eles querem um jogador pronto com 20 anos. Muitas vezes a gente tem um atleta que é mais maduro emocionalmente, taticamente, fisicamente, e aí ele sobe do 20 ali, daquela idade do sub-20 para o profissional preparado. Então ele é competitivo, ele emocionalmente ele aguenta ali a pressão, a frustração, ele aguenta ali a sobrecarga, que a gente sai de um 20 vai para um profissional, tudo muda, né? Ou seja, a cobrança muda, o cenário muda, né? Você sai de um jogo ali, de um sub-20 que tinha, né, 1.000 pessoas no máximo, eu estou, de repente, até explodindo, né, numa Gávea ou numa Laranjeiras, num estádio desse, e vai para o Maracanã com 60 mil pessoas, e aí o cara vai lá e erra uma bola, a torcida já começa a te vaiar. Como é que esse atleta ele consegue ali suportar essa pressão? Né? Então, eu acho que o clube hoje ele quer um atleta competitivo, mas maduro emocionalmente, né? Mais maduro fisicamente também. Mas a gente sabe que, e aí eu vou entrar um pouquinho na parte técnica mesmo da situação, do desenvolvimento, principalmente mental. A gente tem um córtex pré-frontal que ele só fica maduro com 25 anos. Então, esse atleta ele vai ser impulsivo ainda, ele vai tomar decisões erradas, que a gente fala de futebol hoje, é tomar decisão o tempo todo. Ele vai tomar decisões erradas, ele não vai ter maturidade emocional para aguentar uma pressão. Eu me pergunto muito sobre isso. O clube quer qual atleta? Ele quer formar o atleta e ali continuar essa formação? Ou ele quer, de fato, um atleta, quando chega no profissional, pronto para ele já vender? O atleta é um ser humano ou é negócio? E aí, eu vou deixar até a provocação aqui, mas assim, do meu ponto de vista, a gente deveria ter as duas linhas. A gente sabe que o futebol é business hoje e é negócio, não tem jeito. Né? É vender, eu preciso fazer caixa, e a gente sabe que é o tempo todo isso. Mas por que não me preocupar com o humano que tem ali? E aí, qual a rede de apoio desse atleta? A gente não sabe, o clube muitas vezes não sabe. De repente, um profissional, o outro sabe. De repente, o Vitor, que trabalha com o atleta, ele sabe. O Fabinho, que trabalha com o atleta, ele sabe. Agora, será que realmente, de fato, a gente consegue dar esse suporte para o atleta? Os clubes dão esse suporte para o atleta para, de fato, ele estar pronto para o que eu quero, para o que o clube quer? Competitivo. Vou fazer uma provocação aqui que o Fábio nem precisa responder, né? Será que a pessoa que toma essa decisão ou interpreta o atleta dessa maneira tem noção que o atleta nem fisiologicamente está formado? Muitas das vezes não, Charles. Hoje em dia, cara, uma das coisas que eu tenho visto hoje em dia, em relação ao perfil que o clube quer, ele quer um perfil de um jogador hoje que ele possa negociar lá para o exterior. E muitas vezes ele não pensa nem em aproveitar no time profissional dele. Ele já está pensando primeiro em ter ele como negócio, né? Nabuco colocou bem isso, e, se possível, aproveitar ali. E o clube faz o quê para preparar esse jogador para ir lá para fora? Será que ele dá o suporte, prepara ele para o que ele vai encontrar lá na frente? Porque é uma mudança muito grande. Então, você imagina a situação, um atleta que está na base, ele vai sair para jogar, de repente, num mercado profissional em outro país, com outra cultura, com outros costumes, com outra forma de jogar, e o clube faz o quê? A maioria das vezes o clube larga o cara lá e, meu irmão, beleza, se vira aí, boa sorte, sucesso. E aí que o atleta vai ter cada vez mais, hoje em dia, os atletas atuais têm que pensar em se estruturar para ter esse suporte além daquilo que o clube pode oferecer a ele, né? Senão, a gente vê muitos jogadores aí que, infelizmente, batem e voltam, né?
vão para lá, não tem suporte, não tem as pessoas capacitadas para orientar, para mostrar, para acompanhar, e, né, outros que são mais resilientes, eles vão ali, sofrem para caramba, né, dá cabeçada aqui, dá cabeçada ali, resiste, aguenta, mas e consegue ir. Mas, infelizmente, se você for ver, eu acho que a maioria é bem difícil conseguir isso. Um exemplo legal, para quem quiser ver, é o do Riquelme no Barcelona. Né? Eu sou cansativo, eu sempre repito aqui um exemplo maravilhoso, que está na bola, não entra por acaso, do Ferran Soriano. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada. É um case muito interessante sobre adaptação cultural, afetiva, que fez uma diferença muito grande para ele entregar performance naquele determinado contexto, naquele determinado momento. Mas para dar continuidade aqui... Oi, Vitor, pode falar, por favor. O link dos dois aí, né, do Nabuco e do Fábio, é interessante porque o atleta é trabalhado como produto, né, como ativo, certo? De uma possível venda, que vai dar um respiro financeiro, mas não tem todo esse acompanhamento, como o Fábio falou. Vai vendido para o exterior, muda totalmente a cultura e, na grande parte, nessa primeira venda, eles vão sozinhos. Eles não têm nem um familiar do lado. Então, o cara vai para um país novo, uma cultura nova, uma alimentação nova e sozinho. Só tem lá o clube. Olha quanta mudança num jovem aí, vamos botar de 18 anos, 20 anos. E aí você traz para o que o Nabuco falou da maturidade do córtex aos 25 anos, né? E o cara aos 30 às vezes é considerado velho. Então, sabe, cada vez mais, eu já falo isso também, é outra coisa que eu bato na tecla, a rede de apoio é necessidade, não é mais luxo. É necessidade dos atletas, para que eles consigam ter toda essa base, toda essa estrutura, para que minimize essas mudanças que acontecem na carreira. O cara está no Brasil com 18, com 19 ele está na Espanha, de repente com 20 ele está na Itália, e aí depois ele vai para os Estados Unidos com 22 e volta, tá entendendo? É uma mudança muito rápida, muito dinâmico. É muita coisa acontecendo em pouco tempo. E se ele se adapta... Pode falar, Nabuco, por favor. Desculpa, Charles. Mas, e além disso, né, Vitor, tem uma família que está ali dependendo dele. O menino de 21, 22 anos já é a referência da família. E a gente está falando de 21, 22, mas a gente sabe que tem meninos com 17, 16, 15, que já são ali o provedor da família. Exatamente. E como que fica a cabeça desse moleque, desse jogador, desse atleta, como você falou, constantes transformações, será que ele está preparado? E aí você falou muito bem, né? Hoje não é luxo ter, né, um suporte, uma rede de apoio de profissionais especialistas. É necessidade. Porque ele tem que focar em quê? Na preparação dele e treinar e jogar. Mas ele tem que estar preocupado com a mudança, com o que fica no país dele, e aí depois muda de país, e aí como é que fica lá, e aí como é que faz, quem resolve? É o empresário que muitas vezes não tem as especialidades, né, necessárias para isso. De repente, ainda eu falo que ele muitas vezes toma decisões erradas e que prejudicam o atleta, e depois tentam voltar atrás, e aí vira uma bola de neve gigantesca, que nem o atleta tem noção disso. Eu acho que a gente pode citar até o Vinícius Júnior como um exemplo. O Vinícius Júnior, hoje em dia, está cotado aí como, em breve, para ser um dos melhores jogadores do mundo. Eu acho que tem totais condições. E eu e Nabuco, a gente tem até um amigo comum que esteve lá, trabalhou com o Vinícius na base do Flamengo, esteve lá. E a rede de apoio que o Vinícius Júnior tem hoje, que ele foi obrigado a montar para conseguir competir com os caras em alto nível lá, é absurdo. Ele tem todo tipo de profissional, de fisioterapeuta, de preparador físico, nutricionista, ele controla o sono, ele controla o que ele come. E se não for assim, não vai rodar, não adianta, não vai rodar. A realidade hoje é essa, exige isso. Se você quer jogar na Europa em alto nível, na primeira prateleira, como a gente fala, se não buscar esse tipo de preparo, de apoio, de profissionais de em volta para poder dar esse suporte, não vai conseguir, vai ter muita dificuldade. Agora, só uma provocação. Se o dirigente perceber que isso economicamente, financeiramente é muito bom, o atleta conseguir deslanchar na Europa, é só de pegar os números do Coutinho, nesse conjunto de múltiplas vendas, o que o Vasco ganhou com ele, com o mecanismo de solidariedade de clube formador da FIFA. Né?
Então, só essa provocação, galera, dá um Google aí, vê a quantidade de dinheiro que entrou. Só mais uma provocaçãozinha para a gente encerrar aqui. Se vocês fossem dar uma orientação, uma indicação para o atleta que ascendeu ao profissional, saiu do 20 profissional, qual a dica que vocês dariam para ele? Uma dica. O que vocês acham mais precioso? Cara, procure uma empresa que tenha especialistas em cada área para gerir tua carreira. Cara, contrate uma empresa que te vai dar o suporte. E não é perder, é investir na sua carreira. Sabe por quê? Porque você vai ter uma carreira mais longeva, uma carreira com uma gestão maior, e aí eu vou entrar naquele rapidinho, Charles, naquele parênteses que falou do Parça, que o Vitor falou muito bem. O Vinícius Júnior, ele obrigou os Parças, assim, cara, vocês precisam estudar. Você vai estudar isso daqui, você vai estudar aquilo aí. Se quer ficar comigo aqui, na Espanha, sendo meu parça, né? Só para curtir jogar futebol? Não. Cara, você vai estudar para me ajudar na gestão da minha carreira. É isso. Se não, cara, volta lá para o Rio, para o Brasil e acabou. Então, minha dica, eu sempre falo, tenho atletas que têm isso já, mas ainda é muito prematuro, né? Ainda é muito pequeno. Agora, eu sei que já existe e agora a gente precisa difundir a ideia, conscientizando esses caras que não é, de novo, gasto, não é perder dinheiro, e sim investir para você ter uma carreira mais não só longeva, mas com uma gestão. E porque eles sabem, a gente sabe que eles desconfiam sempre, né? Pô, tá querendo tomar meu dinheiro? Será que é isso mesmo? A gente sabe que eles ficam ali na defensiva, mas a partir do momento que eles entenderem, sentarem com pessoas sérias, pessoas de caráter, empresas idôneas, e mostrar para eles que o caminho não é nem do futuro, é do presente, é esse, com certeza eles vão deslanchar e eles vão só se preocupar em jogar bola. Eles vão economizar dinheiro, na verdade. Economiza dinheiro, cabeça, né? Porque aí a cabeça, a gente sabe, não tem como o atleta dentro do campo, o atleta fora de campo. Não, gente, é um atleta só, é um ser humano. Né? Ele tem lá os pilares da vida dele, mas ele é o mesmo. Não adianta, ele não vai performar bem, o Vitor pode até falar melhor que ele, mas ele não vai performar bem, ele não vai entregar o máximo de performance se ele tiver com problema ali, né, na família, com problema financeiro, problema que eu digo, né, brigas já, a gente sabe que tem isso, né, discussões, debates, ele não vai performar bem se de repente o pilar dele, né, espiritualidade ou recovery, todos esses lances, todos esses aspectos, né, ele não vai performar. E aí, o que vai acontecer? De repente, ele vai deixar de frequentar aqueles clubes ali de nível A na Europa, onde ele, de repente, poderia estar, e aí começa a descer de prateleira. E aí, depois, a descida, ela é íngreme. Ela é íngreme se ele não tiver uma gestão. E eu vou mais além um pouquinho. Eu acho que a dica do Nabuco é perfeita, e eu não esperaria ele fazer isso quando subir do sub-20 para o profissional. Se ele já tiver condições de já no sub-17, no sub-20, começar a buscar, claro que guardadas as devidas proporções, até pela questão financeira, que a gente sabe que, né, não são todos os meninos da base que já ganham rios de dinheiro, algumas exceções já ganham, mas outros que possam, através dos seus próprios rendimentos, através da utilização do auxílio do empresário para conseguir esse apoio, né, buscar essa empresa, e alguns serviços ele começar a utilizar já desde ali, já para se acostumar com essa rotina, né, com essa nova realidade que o futebol está impondo, e aí quando chega no profissional ele só vai expandindo isso, vai aumentando esse leque, ele vai ter, e quando ele tem consciência de que aquilo ali realmente traz coisas positivas para ele, influenciam diretamente no rendimento dele, ele fala assim, pô, podia ter visto isso lá atrás, por que eu não comecei a ver isso lá atrás? Já vi alguns relatos de atletas que falam, pô, se na base eu tivesse me preocupado mais com isso, estou tendo que correr atrás do prejuízo agora. A situação seria bem diferente para ele. E eu vou fazer mais um gancho ainda na fala do Fábio e do Nabuco, que é o seguinte, tá? Uma visão minha. Os meninos hoje, na base, cada vez mais cedo, até por proteção dos clubes, eles estão assinando contratos profissionais. Então, se ele já está assinando um contrato profissional,
acima de 16 anos é CLT, ele é um funcionário do clube. Então, se ele ganha, vou dar um exemplo aqui, tá? Só para ilustrar. Se ele ganha R$1.000, ele não pode, de repente, ter uma rede de apoio total, né? Como o profissional tem. Mas ele pode investir parte do salário dele em alguma coisa que uma rede de apoio seja emergencial. Seja fisioterapeuta, seja preparador físico, seja psicólogo. E conforme ele vai crescendo, ele vai tendo o aumento de salário mediante os resultados dele e aumentando isso. Até que no profissional, né, ele com uma condição financeira melhor, ele possa expandir isso. Porque foi o que o Fábio falou. Começa lá embaixo, de acordo com as suas possibilidades. Quando chegar lá em cima, ele já vai estar com um suporte muito grande e que vai ser favorável só a ele. Né? Porque até eu vi agora um depoimento há pouco tempo, não tem tanto assim, do Luiz Castro, que foi técnico do Botafogo e está lá na Arábia, que ele fala, o jogador é contratado para treinar. Igual, ter as mesmas condições de treinamento igual ao outro. Se ele vai jogar ou não, depende do rendimento dele no treinamento. Ele não é contratado para chegar e jogar. Ele tem que mostrar o valor dele no treinamento. E nós sabemos que a cultura não é bem assim, né? Então, assim, tem um treinador de time, né, de ponta, aqui no Brasil, fez um excelente trabalho, está lá na Arábia bem, e dá um depoimento desse. Então, assim, a importância que tem. O jogador tem que se preocupar com o quê? O trabalho dele principal, treinar e jogar. Então, eu vou fazer indicação de leitura agora para a gente encerrar, tá? Eu vou indicar 2 livros, tá? Hoje eu estou sendo audacioso. O Berda, impresso das manchetes, do Nelson, uma coletânea de textos. Então, são textos da década de 40, 50. Então, se a gente for ver os desafios descritos aqui dos atletas, também são muito parecidos até hoje. E a segunda indicação tem a ver e não tem a ver com esporte, mas tem a ver com gestão. É o Dia D, do Anthony Beevor. É sobre a Batalha da Normandia, talvez a batalha mais repercutida, estudada e desenvolvida tecnologicamente no Ocidente, que reuniu pessoas que não necessariamente se gostavam ao redor da mesma causa, né, de uma causa maior. Então, o Dia D, do Anthony Beevor, Batalha da Normandia. Senhores, eu agradeço. Não vou tomar muito tempo dos senhores, mais não. Palavras finais, eu vou botar as redes sociais do Nabuco aí também. Vou botar do Fábio Fernandes, não precisa, que todo mundo que trabalha com futebol, acha que entende de futebol, já conhece o Fábio. Vitor, nosso melhor VO2 aqui na sala. E é isso, senhores. Muito obrigado. Bom, fiquem bem. Primeiro, se cuidem. Só para agradecer aí mais uma vez o convite, Fábio, Charles, Vitor. De novo, uma honra estar aqui. E eu acho que essa construção, essa mudança de cultura, né, parte, né, de profissionais assim como vocês. Então, me sinto lisonjeado de estar aqui, né, e tenho certeza que a mudança, ela vem ali, primeiro, ela é na ideia, na cabeça, né, e não, né, por conta, né, foi coincidência o nome, né, ideia criativa. Então, é mudança de ideia, mudança de mindset, mudança de paradigma. Então, saibam que é uma honra estar aqui novamente com vocês e obrigado pelo convite novamente. A gente que agradece. Senhores, eu sou o Charles Mota, eu estive aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal. Se cuidem, fiquem bem, grande abraço, tchau.